Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem por aí? Estamos começando o nosso Visão Geral de hoje. Você acordou mais feliz hoje porque é sexta-feira? Acordou, né? Mas olha lá, você tem que acordar feliz todos os dias. Todos os dias o fato de acordar já é uma bênção, não é verdade? Olha, escrevendo ou lendo, nós viajamos além do tempo e do espaço. Nossos limitados braços se põem a abraçar o mundo. A riqueza dos outros também nos enriquece. E a vida se expande cruzando as fronteiras do impossível. Hoje nós vamos contar histórias aqui. A Suzana Montauriol, psicopedagoga, e Ulisses Júnior, pedagogo, são contadores de história. Assim como muita gente ganha vida contando histórias, não é verdade? Vamos contando histórias. Pessoal, bem-vindos, viu? Sejam todos aqui bem-vindos. Querida Suzana, Ulisses, vamos conversar um pouquinho, vamos contar um pouquinho de histórias aqui, né? Aliás, a gente vive contando história na vida, não é assim? É verdade. A gente somos só conta todos história. contadores de histórias, né? Contadores de história. Muito legal, muito legal. A contação de histórias antecede ao ser humano. A contação de histórias sempre existiu. Antes do ser humano? É. Então vamos voltar lá atrás, como é que é? Se a gente for falar da história da humanidade, da história do planeta, da história do universo, é uma história, né? É uma história. Tem que ser, ela é narrada de alguma maneira, ela acontece, né? Tá certo, verdade. A diferença só do contador de história comum pro profissional é que tem uns que cobram pra isso, né? Ah, verdade. Mas todo mundo conta histórias, né? Então, é verdade, verdade. Bom, Suzana, Montauriol, eu sei que a pronúncia não é bem isso não, né? Qual que é a pronúncia certa? Montauriol. Montauriol. É, francês. Francês, Montauriol. Mas você deixou Montauriol mesmo? Todo mundo chama Montauriol, ficou Montauriol. Não adianta ficar pedindo. A não ser que você conte a história, né, do seu nome, da árvore genealógica, aquela coisa toda, né? Psicoterapeuta transpessoal, psicóloga, pedagoga e contadora de histórias com mais de 33 anos de experiência. É idealizadora e professora da Univida, Universidade da Vida, instituição que oferece cursos pós-graduação em contação de histórias na cidade de Campinas. Eu também é a primeira vez nos meus 48 anos de profissão que eu ouço essa palavra, contação. Ela não existe, é um neologismo. É um neologismo. É uma licença poética. Licença poética. Muito bem. Aliás, contadores de história têm que ter licença poética. Não tem jeito, né? Os músicos têm, os compositores, por que os contadores não têm, na verdade? E o Ulisses Júnior, que é pedagogo, tem um currículo desse tamanho aqui, a gente reduziu aqui, contador de histórias, ator, palhaço, especialista em comédia dell'arte, bonequeiro e produtor cultural, estudou a linguagem cômica do ator no Lume Teatro da Unicamp e foi um dos fundadores da Associação Nina Núcleo, interdisciplinar de narradores orais e agentes de leitura. E atua na formação de educadores na rede municipal de Campinas, é sócio-diretor e professor da Univida. A Univida é uma instituição particular, não tem nada a ver com ONG, nada disso? Sim, a Univida ela nasceu do objetivo de que a gente, pensando nessa coisa do contador de histórias e entendendo ele enquanto função pedagógica, enquanto função na educação, aí a gente começou a criar a ideia de se formar contadores de história, porque as pessoas queriam, como é que você faz isso? Como é que se faz isso com um olhar pedagógico? Como é que se faz isso pensando na formação do ser? Aí que nasceu essa ideia de desenvolver uma formação mesmo, assim. Ulisses, talvez você seja o primeiro nesse programa aqui a derrubar o copo d'água, porque nunca caiu. E eu tô com medo hoje, porque o contador de história, ele movimenta a mão toda hora tal, e tá ali, mas uma hora vai cair. Tomara que seja com você, para não ser comigo, tá certo? Vai, o meio de plástico. Toda hora ele molha a palavra, toda hora ele molha a palavra. Tomar água é molhar a palavra. Mas tem uma coisa que, a minha formação em particular, eu faço parte de um grupo de teatro que chama Barracão, em Barão Geraldo, que a gente pesquisa a linguagem do teatro de rua, que é da comédia dell'arte, e é sempre um movimento sempre expansivo, porque pensando na rua é sempre uma coisa grandiosa. Por mas isso eu que não sou contador de história, sei lá se eu sou ou não, claro que do meu jeito, todo dia ainda. Mas eu não sei falar sem os braços. Se você prender as minhas mãos e os meus braços, eu não falo quase nada. Trava, né? Natural, uma coisa. Eu narro futebol me movimentando o tempo todo, até chutar o chute, pra você ter uma ideia. O brasileiro lê muito ou não, Suzana? Hoje lê um pouco mais, mas ainda lemos muito pouco. Muito pouco? Ainda os índices de leitura do brasileiro é pequeno.
porque nós não temos culturalmente o hábito de ler. Não existem. Nas casas, por exemplo, não há bibliotecas, né? A grande maioria das casas, né? Nós temos bibliotecas municipais, mas não existe também um grande incentivo de leitura para se levar as crianças às bibliotecas. E as escolas costumam ter bibliotecas, né? As escolas têm biblioteca, mas muitas vezes, eu trabalho 30 anos que eu trabalho com escola, a biblioteca acaba sendo um lugar de depósito de coisas. Exatamente. Não é um lugar atraente para as crianças. Antigamente, mas estamos lendo mais. Estamos lendo mais. Quando eu falo antigamente, eu me refiro aí a uns 30 anos, 40 se tanto, que para nós é muita coisa, mas para a história não significa nada, né? Mas as casas tinham bibliotecas. Eu lembro na minha casa tinha uma biblioteca, que depois, como você disse, se transformou. Porque naquela época a gente tinha lá a Barça, né, a Delta, aquelas coleções, aquela coisa toda, Monteiro Lobato, todo esse negócio. Mas, com o passar do tempo, isso aí também foi deixando. Agora, eu acho que a questão fundamental, Ulisses, não é saber se o brasileiro lê muito ou lê pouco. Eu acho que nós temos que encontrar a razão pela qual o brasileiro lê pouco. Por que o brasileiro lê pouco? Eu acho que existe muito pouco investimento nisso. Eu trabalhei já em alguns projetos de formação de leitura e o brasileiro lê pouco, mas a gente é muito rico em literatura. Nossa literatura infantil é super premiada. A gente acabou de ter uma aula agora, semana passada, com um índio que ganhou o prêmio Jabuti de literatura, está indo representar o Brasil na Espanha, na Europa. Nós temos bons autores. Muitos bons autores. Os melhores. E a gente tem pouco investimento na formação do leitor. Isso é um cuidado que a gente, na Univida, a gente se preocupa. Alguns módulos dos nossos cursos são focados... tem cuidado. São focados na literatura, mas com o entendimento do livro, principalmente, em especial infantil, que é o que eu gosto muito, que me especializo, é entender o livro enquanto um brinquedo, o livro enquanto uma ação cultural prazerosa. Olha, não é uma obrigação. Eu concordo plenamente com você também, Suzana. É o seguinte, eu já li mais hoje, até por conta do tempo, aquela correria, imagina você que hoje eu já fiz um programa de esportes na Rádio Brasil até 1h, aí corri para cá, estou fazendo o programa aqui, volto para fazer o programa às 7 horas, termina às 8, pego meu carro, vou correndo para o estádio, vou narrar futebol, saio do estádio meia-noite, 1h. Então imagina como é que é a vida. Mas eu tenho ali, eu não chamo de criado mudo, porque se o criado mudo for daquele tamanho, então Ave Maria, que coisa. É um negócio impressionante, grande. Eu tenho ali, acho que começado uns 6 ou 7 livros. Isso aí também deve estar errado, né? Eu começo um pouco lendo e tal, mas não me atrai efetivamente. Quando eu pego um livro, por exemplo, de aviação, que é uma coisa que me apaixona, aí eu vou de cabo a rabo. Mas é impressionante como esse hábito de ficar iniciando um livro, parando, começando, também não deve ser bom, né? A função do contador de história é exatamente essa, é fazer com que você se apaixone. De fazer com que já na tenra idade, com a criança pequena, a criança possa descobrir que o livro é um lugar gostoso, que o livro é um lugar encantador, que a história é uma coisa que faz com que ela viaje, que faz com que ela mergulhe dentro de si mesma, faz com que ela entre em contato com o seu universo íntimo e que ela tenha ferramentas para lidar com o universo de fora, né? Com o mundo externo. E a gente faz isso com a criança porque realmente, se isso for feito desde a infância, isso vai... ali, eu não gosto da palavra apto, não, porque apto é uma coisa chata, apto a gente tem de escovar dente. Vício. O vício da leitura. Vício é coisa gostosa, né? Vício que é bom. Alguns então, são a gente péssimos, precisa, mas o vício, pelo lado positivo, é muito bom. É muito melhor que agora, não é só criança que gosta de história, não. Nós, homens adultos, né? Nós adultos gostamos de histórias também, não? Sim. Tem um projeto que eu trabalhei aqui em Campinas, no SESC, que era um projeto de promoção de leitura, que era apresentar livros infantis. Aí foi um pai com 3 crianças. Aí o pai chegou com as crianças e viu que era um espaço de livros muito seleto, uma seleção de livros muito bons, que tinham livros de Portugal e Brasil, era uma seleção, assim. E aí esse pai chegou, são livros para criança? Aí eu apresentei os livros para criança e sentei as crianças lá. E falei pro pai, o senhor não vai ler nada? Ele, não, eu sou criança, já passei dessa fase, esse papo assim. Aí eu peguei e falei assim, e o senhor já leu algum livro? Ele, já li uns 2 lá na empresa lá, mas esse negócio de ler não é pra mim, não. 2 livros? Aí eu falei assim, então, porque nunca achou uma coisa legal. Eu falei, então senta aqui. Sentei ele num puff, fui lá e peguei uns livros, selecionei assim, pensando no pai, que eu sou, e falei, esses aqui vai pegar ele. Sentei ele lá e peguei um livro que chama P de Pai, que é um livro super lindo. P de Pai. Que tem pouquinho texto, é uma coisa super poética, assim. E sentei lá que mostra o pai que brinca com o filho, então chama o pai gangorra, tem uma outra página que conta o pai
protetor, o pai super-herói, que é aquele que carrega a criança correndo no mato, o pai que alimenta, são várias imagens e textos curtos com o pai em relação ao filho. E aí ele leu aquele livro sozinho ali e começou a chorar, assim. Olha aí. Aí uma lagriminha, assim. Falei, beleza, eu fui lá, naquele dia ele leu 8 livros. Eu falei assim, o senhor bateu o seu recorde. Tá vendo? Ele, nossa, eu nunca imaginei que era tão legal isso. Agora, os adultos gostam de livros infantis também? Gostam. E gostam de histórias infantis também. Nosso trabalho iniciou-se com criança. Eu e Ulisses, né? Mas eu, na verdade, formei Ulisses. Ulisses, há 33 anos que eu conto história. E eu comecei com meu trabalho dentro de escola, dentro da educação, depois formando contadores de história. Ulisses, há 15 anos já, estamos nessa parceria. Mas hoje, o nosso trabalho, a gente percebe que ele é muito mais com adulto e os adultos amam. Porque a gente descobriu que o adulto tem uma criança interna. Todos nós temos. Todos. E a criança interna do adulto, muitas vezes, não teve espaço de encantamento. Olha, o nosso adulto é doente, nós adultos somos doentes, estamos adoecidos de infância, Olha de brincadeiras, falando, né? sabe, de lugar mágico, de lugar de encantamento. Então, quando você conta uma história para um adulto, é isso que acontece. Você vê um pai chorar, você vê uma lágrima correr. Verdade. Quer dizer, cadê o acolhimento dessa criança? Eu quando por vezes, né, a gente vai fazer algumas viagens, a Orlando, por exemplo, eu aproveitava muito mais do que os meus filhos. É uma coisa assim, né, momento impressionante. Fala pra mim, mas vocês têm alguma rejeição? Porque, por vezes, há um dito, não é bem um dito popular, mas muitas vezes alguém lhe diz assim, olha, eu vou te apresentar uma pessoa que quer fazer contador de histórias. A pessoa... Existe algum preconceito contra isso? Não? Sim. Existe. Existe com relação à arte no Brasil, né? Falou que artista já não presta, né? Já não é trabalhador. Essa imagem, claro, que a gente o cara fala assim, você é ator, tudo bem, mas trabalha em quê? Não, contador de história, jamais. Se não trabalhasse, né? Não, falar que você é contador de história piorou, então. Piorou, então, claro. né? Contador de história, aí você, na verdade, vira uma coisa de lorota. Parece que você não quer trabalhar. E aí a gente tem um entendimento, uma pesquisa na Univida, que é exatamente o profissão contador de histórias, entendeu? O contador de histórias enquanto profissional. O que ele estuda, o que ele tem que ter, qual é o material que ele tem que pesquisar, qual é as ações que ele tem que compreender, o que ele tem que entender de política. Qual que é o fundamento do contador de história? Bom, encantar. Mas primeiro a si mesmo. Porque se você não estiver apaixonado por esta profissão ou por este estado de ser contador de história, você não encanta o público. Então, primeiro, você precisa estar encantado, encantar a si mesmo, encantar a sua criança. Porque eu costumo dizer que a gente não conta história, é a história que nos conta. E é muito, muito lindo esse processo, porque hoje, com 33 anos de contadora de história, eu consigo ver a Suzana se contando para o mundo através das histórias. Eu consigo ver os momentos de angústia, de dor, as histórias que eu escolhia inconscientemente, hoje não são mais, porque agora eu segui esse caminho terapêutico das histórias, né? Mas a princípio, quando eu escolhia inconscientemente, eu sabia que não era eu que estava escolhendo. Era a história que estava me capturando para que eu pudesse curar aqueles processos. Deixa eu contar uma historinha bem pequenininha para vocês aqui. Eu gosto de ouvir. Eu sempre gostei de rádio na minha vida, de futebol, de transmitir futebol, que quando eu nasci, quando o médico me deu um tapinha na bunda, eu não chorei, eu gritei gol. Então, eu nasci para essa coisa, né? E aí, o meu primeiro grande ídolo no rádio, hoje mora lá no condomínio Paraíso, que fica no céu, se chamava Fiore Giliotti. Grande narrador, grande. E eu, quantas vezes morava em Mojimirim, quantas vezes não vinha a Campinas, quando os times aqui jogavam com os clubes de São Paulo, quando eu sabia que era o Fiore que ia narrar o jogo, eu ia lá, entrava na cabine, conversava com ele e tal, e falava para ele que eu narrava, a gente começou a ter assim, um relacionamento. Posteriormente, eu vinha trabalhar com o Fiore Giliotti, foi minha maior emoção, tá na Rádio Bandeirantes de São Paulo, fazendo um programa com o Fiore do lado, comentando, foi uma coisa linda. E o Fiore, eu estou entrando aqui nesse assunto, porque você disse que o contador de história tem que, primeiro, se auto-encantar para depois encantar. Já o narrador de futebol, recado do Fiore, mestre, ele dizia o seguinte: o narrador de futebol tem que passar emoção sem se emocionar.
Porque se ele se emocionar, ele perde a voz. Perde a voz. Olha a diferença. Então Que você legal. tem que passar a emoção, mas se você se emocionar com aquela coisa toda, e isso já aconteceu. Eu já me emocionei narrando algumas partidas e a voz já embargou, eu já fiquei rouco, eu já perdi a voz. Muito interessante. Vocês vão contar histórias pra gente aqui também, né? Sim. Então, que bom. O que mais lhe agrada, você, pelo seu currículo aqui, ator e essas coisas todas, o que mais lhe agrada na sua profissão? O que mais me agrada, eu acho que é ter uma concepção hoje melhor de mim, enquanto pai. Por exemplo, hoje eu sou pai do Ícaro, que tem 7 anos, que é minha melhor referência em casa, porque ele me dirige, né? Quantos anos tem, Ícaro? 7 anos. 7 anos. Ele que me fala, pai, essa história que você contou hoje, você não mandou bem, pai. Você devia ter contado aquela, pai. Verdade. Ele Você fala tem assim, um ombudsman em casa já? Sim. Olha E aí, só. o que ele faz? Como eu tenho uma seleção muito vasta de livros infantis, que antes dele eu já tinha, né? E agora é tudo dele, né? Aí a gente brinca de livros. E brincando de livros, eu descubro coisas em mim, enquanto ser humano, com ele em especial, que eu falo, gente, como é possível uma criança poder ter esse poder sobre a gente? Porque a gente se abre enquanto contador de histórias, quando você está na ação, contando histórias, que é essa coisa que a Su disse de deixar a história passar por você, né? Mesmo sendo narrador de futebol, você não tá ali, você não fica frio. Você tá vivo não tem ali. como. Né? Tem como. uma energia, eu me né? entrego muito numa transmissão. E esse- eu chego a isso- perder 1 quilo numa transmissão. Olha de futebol, de isso. tanto que eu me entrego. Mas depois eu recupero bastante. Então, isso é um encantamento. É o que a pessoa gosta de ouvir, porque você leva a pessoa para um outro Exatamente, estado, né? E isso exatamente. é a arte, isso é Sem encantador. dúvida. Né? Isso cura. Né? Então, eu acredito muito na contação de histórias enquanto cura de si. Ó, daqui a pouquinho eu quero falar também sobre como que o corpo docente vê isso e, de repente, o que é que eles podem aproveitar disso para passar o ensinamento para as crianças. Vocês têm livro de vocês também, né? Sim. Não são esses vocês, não? Não, Tem não, algum isso é que uma vocês tenham feito aí? Não. Não, certo? não está aqui. Ah, não está aqui. Qual que é Mas o nós qual que é o nós título? fizemos um trabalho durante 3 anos com crianças de risco social e crianças com dificuldade de aprendizagem e isso rendeu um livro chamado Criança Levada a Sério. Criança Levada. Criança levada a sério. Olha que legal. E aí a Muito gente, bem, esse o livro título exatamente... sugestivíssimo. Que a ideia é Nem sei se exatamente... existe essa palavra sugestivíssimo, acho que não existe. Super sugestivo. Não, licença poética. Licença poética, pronto. Você está hoje só no dia da É licença verdade. poética. Coisa de contação de histórias, né? E a ideia desse livro foi um resultado de um trabalho que a gente fez com crianças com dificuldade de aprendizado, né? Que são os mais difíceis nas escolas. Que o objetivo era trabalhar com essas crianças com arte, literatura e com esse olhar pedagógico, só que só partindo da arte e vendo o quanto ela poderia melhorar a sua evolução cognitiva na escola, dentro do ensino formal. Nós vamos falar disso, mas eu quero perguntar para vocês o seguinte, eu falei aqui na saída do bloco, por exemplo, o corpo docente das escolas, o que é que eles... Há algo que eles possam se orientar dentro desse segmento de vocês para que, de repente, eles passem a ensinar de forma mais prática, mais fácil? Sim. Na verdade, hoje as escolas estão muito comprometidas com a literatura infanto-juvenil. Quando eu comecei, há 33 anos atrás, contar histórias e fazer um trabalho com os professores, porque eu faço trabalho de capacitação de professores, era muito difícil levar os livros, né, de literatura para dentro das escolas. Sei. As escolas trabalhavam ainda com livros, com cartilhas, né? Nós trabalhávamos muito com cartilhas. As crianças trabalhavam com a literatura de forma recortada, de forma fragmentada. Ela não tinha um livro inteiro. E aí depois passamos a ter os livros didáticos, né? Da sua época, na minha época, acho que até na época do Ju, que é mais novo que a gente, já tinha os livros didáticos. Dentro dos livros didáticos, as histórias fragmentadas, as histórias cortadas. Hoje, já há algum tempo, as escolas estão trabalhando com a literatura e nós temos órgãos governamentais que cuidam disso, que cuidam de que o livro chegue na escola. Então, realmente, o panorama hoje é bem diferente. Sabe, Suzana, você chamou ele de Ju porque é Júnior, né? É Ulisses Júnior. Então, no coloquial é Ju. Muito bem. E eu sou Ju, Fada. e você? Fada Sul. Fada Sul. Então, gente, quando eu fiz cursinho para a faculdade, eu tinha um professor que ele dizia o seguinte: se você tem dificuldade para assimilar determinada coisa, uma definição de qualquer pergunta para dar resposta, imagine você pegando
essa frase, pegando a resposta, transforme numa música, faça uma paródia de uma determinada música, que você vai se lembrar. E, nossa, e era impressionante, né? Então, eu imagino, tudo aquilo que nos é contado, e você presta uma atenção danada quando as histórias, porque não adianta nada, contar histórias, é como contar piada também. Tem gente que começa pelo fim, começa rindo, né? E aí você já não entende mais nada, porque contar histórias é uma arte. É uma arte. É uma arte. Aliás, conta uma história aí. Quem começa primeiro? Duas histórias, um cada um. Posso contar, vai. Eu tenho um prazer muito grande que eu conheci. Eu vim da periferia, né? Vim de uma situação muito deselegante enquanto criação de educação. E eu gostava muito de hip hop, das cantigas, das músicas de rap e tal. Tá. E aí, quando eu conheci a contação de histórias, depois aí eu conheci o cordel, a literatura de cordel. Tá. E aí eu vi na literatura de cordel uma potência que é muito parecido com o hip hop, que tem uma coisa da rima, né? Ela tem uma métrica, é muito mais elaborada que o hip hop, claro. Não é desmerecendo o hip hop, mas quando eu conheci, eu falei, nossa, isso é muito encantador. Tanto que a primeira história que eu contei na vida foi uma do Pedro Malas Artes, que era uma história rimada, em quadro, assim. E depois com o tempo, eu fui até trabalhar dentro da Fundação Casa, com menores infratores. E uma das coisas que eu consegui chegar nos adolescentes era com a literatura de cordel. Porque para eles, como eu falava do rap, sim, era a linguagem deles, começava na linguagem do rap e ia para a literatura de cordel. E a literatura de cordel, ela é muito rica. Eu não entendo como em São Paulo a gente estuda tão pouco isso, que é muito potente enquanto matemática, enquanto linguagem, enquanto métrica, enquanto rima, enquanto potência imagética. Ela é muito potente. E muito barato, muito acessível. E a gente não tem. Então tem alguns cordéis que eu gosto muito. Então vamos lá, já será a segunda história, porque a primeira você já contou, né? Não, sempre tem a história da história, né? Sempre tem a história da história. Então conta a segunda, vamos lá. Eu nasci em Barão Geraldo. Eu vou contar essa, até gostaria de pedir licença ao mestre Antônio Francisco. Eu nasci em Barão Geraldo, nasci em Campinas, mas vivi minha infância muito na casa das pessoas. E uma das casas que eu morei foi em Barão Geraldo, na casa de um tio. Morei na casa de um tio, que como eu era um adolescente, pré-adolescente muito bagunceiro, então passei de casa de parente por parente, né? Eles mandavam, vai embora pra casa do fulano, vai embora pra casa do fulano. E eu morei um tempo na casa desse tio, do tio Cido, que ele morava em Barão Geraldo, na fazenda lá, ele trabalhava na fazenda, na roça, e eu morei na casa dele lá. E aí eu levava marmita pra ele, às vezes, na roça, né? E eu não gostava de gente velha, não gostava de velho, né? Gente velha pra que serve, né? Sapato velho você joga fora, roupa velha você dá pros outros, gente velha serve pra quê? Eu não gostava de velho. Aí eu tava lá uma vez, fui levar marmita pra ele, e sentei lá num toco de algodão, que tinha plantação de algodão, café, cana, ele tava lá na plantação de algodão. Eu sentei num toco de algodão e fiquei lá, uma árvore cortada. Sentei, passou um velho bem velho, sabe aquele que você vai entortando assim? Sim. Vai ficando cacunda. E o velho tava entortado assim, passando assim, de cabeça baixa, foi passando assim. Eu olhei aquele velho passando assim. Eu falei, ô tio, velho, o que foi que você tá com a cabeça torta aí pra baixo? Perdeu a dentadura? Né? Perguntei assim pra ele, né? Você ri, né? Eu ri também. Ele não riu, não. Ele não gostou. Aí ele olhou assim por cima do ombro, assim pra mim, assim. Falou assim, menino, essa falta de amor no seu coração é um problema meu. É culpa minha. Maldito dia que eu perdi aquela dose de amor. Maldito dia. E eu fiquei assim, com a mesma cara que vocês estão, assim, de curioso, né? Né? Dose de amor, né? Coisa estranha. Aí eu perguntei, moleque, né? Falei, viu, que conversa é essa, dose de amor? Ele falou assim, aí ele olhou por cima do ombro de novo assim, voltou. Falou, você quer saber, moleque? Você quer saber mesmo? Então senta de novo que eu te conto. Eu voltei, sentei no toco de algodão, o velho chegou e disse assim, menino, eu já fiz da formiga ao pelicano, pus veneno na cobra, bico grande no tucano, agora eu tô terminando esse animal, ser humano, mas ficou meio sem graça esse bicho predador, o couro não dá pra nada, a carne não tem sabor, na cabeça tem juízo, mas no peito ainda falta o amor. Por isso que eu lhe chamei, para você lhe consertar, lhe falar sobre o amor, ver se lhe ensina a amar e ver se tira da cabeça esse desejo de matar. Para isso eu quero que você vá amanhã lá na casa na casa dos sentimentos, ao lado do pote do mal, pegue aquela dose de amor e aplique nesse animal. Aí o velho disse, e aí eu fui, menino, fui até que bem cedinho, mas na volta eu me entreti, brincando com os passarinhos, e deixei cair a dose numa curva do caminho. Quando reparei o que fiz, voltei correndo para trás, procurei por todo canto, mas cadê? Não achei mais. Aí fiz a loucura que toda criança faz. Voltei e peguei outra dose, parecida com a do amor. O vidro da mesma altura, o rótulo da mesma cor. Cheguei em casa e apliquei no peito do predador. No outro dia de manhã, o pai, sem querer, deu fé. Reparou que o bicho homem chutava o sapo com o pé e depois, por causa de bobagem, batia numa mulher. Vendo aquilo, o pai chorou, ficou triste, passou mal. Me chamou e disse, filho, o bicho não tá normal. Que foi que você botou no peito desse animal? Aí depois de contar a verdade de tudo aquilo que eu fiz, o pai falou tremendo a voz. Eu sei que você não quis, mas você botou foi ódio no peito desse infeliz.
Esse bicho inteligente, com tanto ódio profundo, com pouco amor nesse peito, não vai parar um segundo enquanto não destruir a última célula do mundo. Depois daquelas palavras, chorei, menino, chorei feito um santo chora. E quando foi meia-noite, eu saí de porta fora e nunca mais eu voltei na casa que o pai mora. E desse dia pra cá, essa é a minha pisada, procurando aquela dose em todo canto da estrada. Pois sem ela, o bicho-homem por pai não serve de nada. Sem ela, o bicho-homem não sabe dar sem pedir, viver sem hipocrisia, ficar por trás sem trair, nem discursar sem... nem ficar distante do poder, nem discursar sem mentir. Aí o velho ainda diz, desculpa, viu, menino? Ter tomado o tempo seu. Eu já falei, essa falta de amor no seu coração é um problema meu. E o velho baixou a cabeça e sumiu, do jeito que apareceu. Eu fiquei ali, parado, coçando o queixo com a mão, pensando se era verdade, as frases do ancião, ou se não era bobagem, coisa da minha imaginação. Mas na mesma hora, me levantei, me vali da humildade, baixei a cabeça pro chão e fui procurar aquela dose ali nos tocos de algodão. Mas eu não achei. Eu não achei. Por isso, se acaso algum de vocês tiver a oportunidade de achar aquela dose, eu peço por caridade que derramem todo o sabor daquela dose de amor no peito da humanidade. Caramba, como você é bom, cara! Antônio Francisco. Caramba, como você é bom! Esse senhor Olha, deixa aqui, eu ver. esse senhor é um cordelista de Mossoró, vivo assim, super ativo. E ele começou a escrever depois da fase adulta, depois dos 40 anos, começou a escrever e hoje ele ocupa a cadeira do Patativa da Saré, na Academia dos Cordelistas. E é um encantador. Que coisa, você... Não é fácil, não, isso aqui. Tudo bem que você deve ter contado essas histórias várias vezes, mas ainda assim, na televisão assim é a primeira vez, não? Na TV? Contando histórias, é a primeira... Parada, sempre Parada, já fez um vídeo fora do seu habitué, entendeu? Então, exatamente, parabéns, viu? Pra subir na mesa. Ulisses, você é muito bom. E é uma adaptação, parabéns. claro, é uma adaptação, toda a licença do Caramba, Francisco, que eu peguei que... uma coisa da minha vida mesmo, de morar em Barão Geraldo, e brinquei com a Se algum de vocês tiver a felicidade de encontrar aquela dose, eu peço por caridade, derrame todo o sabor daquela dose de amor no peito da humanidade. Que coisa profunda, que coisa linda, hein? Maravilhoso, maravilhoso. Ó, você não quer contar umas histórias pra eu dormir? Você tem uma insônia, cara. Você fica lá contando história, é sensacional. É só uma coisa, você me falou que faz cantigas pra sua neta e brincadeiras com ela pra dormir. Faço às vezes. Ter bons livros pra ler pra ela, você vai ter uma neta super saudável, uma neta super inteligente pra vida toda. Porque, assim, e outra, você imagina... você volta outro dia, eu queria assistir as partidas de futebol que eu tinha que comentar no dia seguinte, mas tive que ficar assistindo a Peppa, entendeu? E aí toca ligar para uns amigos, fala para mim como é que foi, quem jogou, quem não jogou e tal, essa coisa toda, porque você não vai deixar de atender a um pedido da criança, da neta ali. E você, querida, conta, não sei se nós temos assim, não, dá tempo, conta a historinha, vamos lá. Vamos lá? Então, para ser curta, né, para não delongar e também porque estou sentada, tem que ser vou contar um... E você disse que está resfriada? Eu estou resfriada, assim, né? Tal, e eu canto, né? O meu... Mas você faz musculação todo dia, porque você carrega uns negócios aí, que não é fácil, não, né? Não, A minha filha, quando eu saí de casa, minha filha falou assim, mãe, você está muito escandalosa. Eu falei, pois então, cheguei no meu ponto. Olha só, vamos lá então. Estou no ponto. Escandalosa que é bom. Bom, eu vou contar um medo do escuro. Medo do escuro. Você vai contar depois para sua neta. Que idade ela tem? 2 anos e 5 meses. Que delícia. Era uma vez uma estrelinha que tinha medo do escuro. Imagina, dizia a mãe, uma estrela não pode ter medo do escuro. Imagina, dizia o pai, um estrelão, ó, daqui. Uma estrela não pode ter medo do escuro. Dizia o sol, o chefe de todas as estrelas. Uma estrela não pode ter medo do escuro. Mas o fato é que aquela estrela tinha medo do escuro, sim. E vivia na sua nuvenzinha, escondidinha, encolhidinha, com todas as luzes acesas, a televisão ligada, a rádio ligado, micro-ondas ligado, lava-louça ligado, lava-roupa ligado. E ainda por cima... Chupando o dedo. Chupando o dedo. Quando o sol ia dormir, ele apagava
a luz e abri a porta da noite. Abri a porta da noite por onde todas as estrelas entravam. E todas entravam, menos uma. Aquela que tinha medo do escuro. A mãe passava por ela e dizia: filha, vem, vem. Vem brilhar no céu. O pai passava bravo e dizia: anda, filha, vamos brilhar no céu. Mas a danada não ia. Ficava lá encolhidinha, na nuvencinha, com todas as luzes acesas e chupando o dedo. A mãe da estrelinha começou a ficar muito preocupada, porque a vocação de uma estrela é brilhar. A missão de uma estrela é brilhar. Por que será que a estrelinha estava com medo da sua própria missão, da sua vocação existencial? A mãe da estrelinha resolveu conversar com a psicóloga lá do céu. Parece que não, né? Mas lá no céu também tem psicóloga. Tem. A psicóloga lá do céu, que era a Dona Lua. E a Dona Lua, ela era muito jeitosa com as estrelinhas. Ela tinha uma voz doce, uma voz meiga, uma voz que parecia música. E a Dona Lua foi lá conversar com a estrelinha e disse assim: me dá sua mão. Estrelinha, estrelinha, vem brilhar no céu. E a estrelinha disse: não vou não, não vou não, tenho medo da escuridão. Não vou não, não vou não, tenho medo da escuridão. E a Dona Lua insistiu e disse assim: estrelinha, estrelinha, preste atenção no que eu vou te dizer. É o escuro que foge de você quando sua luz começa a aparecer. É o escuro que foge de você quando sua luz começa a aparecer. E pegou a estrelinha pela mão e abriu a porta da noite. E as duas entraram. E como a estrelinha não podia deixar de brilhar, porque essa era a sua missão, era a sua vocação de estrela, sabe o que aconteceu com o escuro? O escuro foi ficando cada vez mais para longe, 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 cada vez mais para longe. E a estrelinha aprendeu uma lição. Quando a gente tem luz no coração, precisa ter medo do escuro? Não. Estrela, estrela, como ser assim, tão só e nunca sofrer, brilhar, brilhar, quase sem querer, deixar ser o que se é. Muito bom, muito bom. Eu quero aplaudir, mas a estrelinha não está na minha mão? Tira daqui. Isso! Você tem sempre cursos, né, que vocês promovem. Vocês já estão preparando mais uma turma, como é que tá? Isso, a Univida, que é a nossa escola, chama Universidade da Vida, e exatamente por que chama Universidade da Vida? Porque a gente entende uma pedagogia da vida, né, que é a pedagogia que nós trabalhamos dentro dessa instituição, que é a pedagogia brincante, onde a vida está no centro da roda. Quer dizer, nada que não seja importante para a vida não é importante para a escola, não é importante para o currículo da nossa escola. Tudo que é importante para a vida tá aí já passando. Essas fotos, olha que belezinha. Passando. Olha só. A Univida, então, ela tem um curso de pós-graduação na formação do contador de história, mas não é só para quem tem graduação. Quem fizer o curso da Univida e não tiver graduação,
pode fazer o curso como um curso livre e ganha como certificado a quantidade de horas que fez. Então, a pós-graduação tem 400 horas. Então, vocês ensinam a pessoa a contar história. Exatamente. A gente ensina a contar história. Com dois viés, com esse olhar poético, terapêutico e pedagógico e técnico também, entender como que você usa a ferramenta. Você, por exemplo, que é locutor, você tem que saber como é que funciona a sua voz, porque você trabalhou o dia todo, no final você está sem voz. Né? Um professor que conta histórias na escola, ele tem que saber tecnicamente dessa... E o curso, que horário que é? O curso acontece um final de semana por mês. Mas ele é um final de semana inteiro. Então você fica lá o sábado todo, o domingo todo. Muitas vezes o sábado fica até a noite. Ele acontece em vários locais. Na verdade, a Univida é um local idílico, um local do coração, um local mágico. Dependendo do tema. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com a cultura africana, a aula é dentro de um quilombo, como nós já fomos muitas vezes para vários quilombos, porque a gente está trabalhando as histórias, a cultura africana. Quando a gente está com a cultura indígena, que foi o que nós tivemos, acho que já passou até as fotos, a gente vai para um lugar de oca, aí a gente procura lugar voltado com natureza, e essa oca que foi feita pelos indígenas. Mas a gente tem uma sede em Campinas. Nós já colocamos ali o endereço eletrônico para o pessoal entrar em contato. Já estamos em cima da hora. Quero agradecer aqui você, Suzana Montauriol e Ulisses Júnior. Vocês deram um show aqui. Adorei falar com vocês e serão sempre muito bem-vindos, tá bom? Queria agradecer a Dani Almeida, porque é a nossa guerreira, que está brigando muito com essa vida para que essa Univida dê certo. E a Dani e a Súria, que é minha filha que está chegando agora aí. Ai, que maravilha, que maravilha. Ele virá com muita saúde. Deus Dani, gratidão. Vai abençoar. Tá bom? Gente, comecei aqui com a Suzana, comecei aqui com o Ulisses. Eu tenho certeza que vocês gostaram, porque foi um show realmente aqui que eles deram no nosso Visão Geral de hoje. Hoje, sexta-feira, vamos lá? Puxar o nó da gravata. Com moderação, hein? Eu volto à noite no RF Esporte Clube. Tá bom, gente? Até mais. Bom final de semana.